Ao longo de mais de 50 anos de história dos X-Men, eles já tiveram inúmeros líderes de campo. E nesse vídeo você vai conhecer aqui os 10 maiores líderes desse grupo. Já ficou curioso, já sabe, se liga no vídeo. Os X-Men foram formados por uma equipe de estudantes liderados pelo professor Xavier. Eram crianças que estavam aprendendo a usar seus poderes para o bem e trabalhavam sob a tutela de um mutante que queria ajudá-los em suas habilidades, enquanto também para se defender de ameaças humanas e mutantes. Logo, alguns de seus alunos começaram a subir de posto e a assumir mais responsabilidades, como personagens como Ciclope da equipe original e Tempestade, a partir da segunda encarnação da equipe, assumindo papéis em liderança também. Desde então, houve uma enorme quantidade de líderes que eram trabalhados nas histórias do universo dos X-Men. Houve várias equipes dos X-Men, desde os originais da primeira classe até a X-Force, X-Factor, Novos Mutantes e até equipes codificadas por cores e unidades de operações. Com tantas variações diferentes dos X-Men, dos fabulosos aos surpreendentes e tudo mais, os líderes eram necessários. Esses líderes variam em habilidades, destrezas e ideologias. Desde os líderes talentosos que levaram suas equipes a inúmeras vitórias, até aqueles que pareciam não ter algo a oferecer e viram suas equipes fracassarem como resultado. As habilidades e liderança também variavam desde os homens e mulheres que controlavam firmemente a equipe, até aqueles que permitiam aos membros a liberdade de tomar decisões que ajudassem a equipe a superar o ódio. Então vamos começar com a lista dos maiores líderes dos X-Men, classificados dos mais fracos aos melhores. Psylocke, Capitã Britânia. Beth Braddock já tinha anos de treinamento militar antes de acabar em uma troca de corpos que a transformou na guerreira ninja e psíquica conhecida como Psylocke, logo mais se juntando aos X-Men. A popular mutante dos anos 90 tornou-se a grande favorita dos fãs e ela sempre foi posicionada como uma das membros mais fortes quando a equipe entrava em campo. Por sua força e confiança e todas as suas características já citadas, fazia sentido que um dia ela assumiria o papel de liderança. E isso aconteceu quando ela se tornou a líder da X-Force, quando o Ciclope estabeleceu essa equipe como uma unidade de operações especiais. O problema de Psylocke é que ninguém confiava nela, mas ela era capaz de tomar todos os nortes quando as vidas dos seus companheiros estavam em jogo. E isso é até relembrado pela Vampira em mais recente fase com a Capitã Britânia em Excalibur, onde Beth podia cumprir qualquer missão, mesmo que tivesse que fazer sozinha. Destrutor. Por muitos anos, Destrutor era simplesmente conhecido como o irmão mais novo de Scott Summers. Ele é um mutante poderoso e com uma habilidade bem versátil de ser usada de forma tática. Mas ele sempre se sentia inferior ao Ciclope e de certo modo não era o personagem mais atrativo da segunda equipe dos X-Men. No entanto, quando ele teve a chance de liderar a equipe, ele começou a brilhar. Ele já foi líder dos Piratas Espaciais, a equipe de seu pai, e serviu como líder da X-Factor, quando eles foram financiados pelo governo. Se alguém quer provas maiores de que Alex é um verdadeiro líder, é só lembrar que ele inclusive já foi líder de uma equipe onde se unia Vingadores e Mutantes após os eventos de X-Men vs Vingadores, sendo selecionado pelo próprio Capitão América para ser o líder dos fabulosos Vingadores. Miragem. Enquanto o Míssil talvez seja o mais conhecido líder dos Novos Mutantes, ele não era de forma alguma o melhor líder que a jovem equipe mutante já teve. Sua líder nata seria por parte de Danielle Moonstar, a Miragem. Embora ela não fosse a primeira escolha para ser a líder, afinal Karma pode ser a mais velha se prontificou de assumir esse papel por um tempo, ou mesmo as escolhas mais óbvias, que seria o Míssil, ela foi a melhor escolha para liderar as jovens mutantes em quase todos os sentidos. Inicialmente Dani era a co-líder da equipe, junto com o Sam, mas logo assumiu o comando quando o Míssil provou ser o melhor companheiro de equipe do que tático. Mesmo quando o Míssil conseguiu sua própria equipe dos X-Men, Moonstar eventualmente assumiu a liderança lá também, e provou ser uma líder nata, mesmo depois de perder seus poderes na sequência dos eventos de Dinastia M. Uma outra curiosidade é que Mirage por vezes se inspira na liderança do Ciclope. Ela o tem como um modelo perfeito de liderança e altruísmo. Mas todo esse respeito não a impede de dar umas broncas no líder dos X-Men quando ele está sendo extremista ou negativo demais. Kate Pryde. Talvez não exista ninguém mais Charles Xavier do que a própria Kate Pryde. Nossa querida Kate. Kate praticamente cresceu vendo modelos de bons líderes dos X-Men. Ela que entrou para a equipe aos 13 anos já foi liderada por Professor X, por Ciclope, por Wolverine e vários outros que passaram pela liderança dos mutantes. O resto dessa lista inclui alguns dos melhores líderes da história do X-Men. Em X-Men Equipe Dourada, Kate finalmente teve a chance de ser a líder que ela estava preparada para ser. Ela literalmente tem os melhores aspectos de cada um desses maiores líderes que virão a seguir. Ela também se tornou a diretora da escola dos X-Men em certo momento, e é sem dúvida a líder mais respeitada que a equipe teve em anos.
Kate mereceu. Não é por menos que ela é a rainha vermelha das equipes dos carrascos em Krakoa. Wolverine. Wolverine sempre alegou ser solitário, mas ele tem sido um membro de mais equipes do que qualquer um, seja nos X-Men ou nos Vingadores, e até mesmo entre os membros do Quarteto Fantástico. Ele também tem quase nada de paciência e não leva desaforo para casa, o que o torna tão estranho ele ser um dos grandes líderes da equipe para os X-Men. Quando Wolverine soube que Ciclope estava enviando jovens mutantes adolescentes para batalhas letais, ele decidiu pegar a liderança dos X-Men à força, e dividiu a equipe no meio de uma extinção e no início de uma rebelião. Wolverine então se tornou líder da equipe na escola Jean Grey de ensino superior, antítese do que o Ciclope representava. Logan é muito assertivo, é um líder expresso, que faz o que tem que ser feito sobre qualquer custo. Magneto. Chegamos agora no top 5 dos ex-líderes. Isso significa que a nossa lista pode começar a divergir dos seus gostos a partir daqui. Em quinto lugar, temos o outro lado da moeda de Xavier, nosso poderoso rei do magnetismo, Magneto. Magnus por anos foi tratado como vilão por causa da sua ideologia mutante e eugenista, migrou para o lado dos mocinhos, assumindo uma postura mais de anti-herói. Mas hoje ostenta com orgulho o fato dele ser um herói dos mutantes em Krakoa. Por falar nisso, Magneto hoje ao lado do Professor X e da Moira, divide o posto de líderes da nação krakoana. Não há muito o que se dizer sobre Magneto como líder, ele é altamente inspirador e muito persuasivo. Sendo o mutante Ômega, detém uma das habilidades mais poderosas de toda a Marvel e por vezes usa desse poder para ameaçar seus inimigos. Se Magnus não fosse tão obcecado com seus objetivos, talvez ele se tornasse um líder ainda melhor. Professor X. Só pode haver um mutante no topo de uma lista dos maiores líderes dos X-Men de todos os tempos, mas esse homem não é o Charles Xavier. Apesar de ter iniciado os X-Men tendo visto um antigo sonho onde ele desejava a convivência pacífica entre humanos e mutantes, Charles por muitas vezes tinha atitudes tenebrosas para um homem com um sonho tão filantrópico como o seu. Apesar de várias atitudes negativas, o Professor X foi responsável por treinar os melhores líderes dos X-Men. Ele mesmo mentindo para sua equipe, ainda os inspirava a levar o seu sonho e se concretizar. A liderança do Xavier é perigosa, mas necessária, porque ele é o líder que sua equipe precisa mesmo que em algum momento você seja usado por ele. Ele é um dos maiores líderes que os X-Men já tiveram, sem dúvidas. Ele só não é o mutante líder ideal que a equipe precisa. Jean Grey. No início, Jean Grey era a única mulher dos X-Men e não era realmente retratada como uma líder. Embora ela fosse provavelmente a mais poderosa de toda a equipe, a saga da Fênix Negra mostrou quão forte ela realmente era, bem a tempo de acabar com a sua vida. Mas logo depois ela voltou à vida, mas já assumindo cargos mais importantes nas equipes em que participava. Jean foi se provando uma líder contendo as melhores características do Professor Xavier e tendo as habilidades táticas do Ciclope, mas sempre sem deixar de atribuir sua própria característica, que era a empatia, até ela morrer novamente e passar anos morta. Essa característica inata em Jean fez com que até mesmo a sua versão mais nova conseguisse sobressair como uma líder durante a fase da equipe azul. Quando a Jean Grey definitiva voltou novamente, ela já voltou quase que como sendo a versão do Superman na Marvel. Altruísta, poderosa, simpática e um verdadeiro farol de vida. Seu momento na equipe vermelha talvez seja uma das histórias fechadas dos X-Men mais bem executadas e que apresentou o que a Jean Grey deveria ser regularmente na Marvel. Tempestade. O período mais importante de Tempestade como líder foi na década de 80, e é fácil se lembrar o quanto ela fez de história quando assumiu o comando dos X-Men. Ela se tornou líder em uma época em que as mulheres eram tipicamente ajudantes, personagens secundárias ou interesses amorosos. Melhor ainda, ela ganhou a liderança do Ciclope em combate, um feito que ela realizou em seus poderes, onde infelizmente foi revelado que ela usou em um retcon mais tarde. Tempestade é uma líder poderosa, inspiradora, gentil, dona de uma oratória divina e muito habilidosa. Ela certamente já esteve envolvida em diversas discussões sobre quem seria o líder ideal dos X-Men, entre ela e o nosso próximo listado. O que você já deve ter uma ideia de quem vai ser. Mas apesar de ser um excelente líder, existem algumas linhas de ordem que Ororo não ordenaria, se distanciando entre ela e o nosso próximo mutante. Tempestade é sem dúvidas nenhuma o modelo perfeito para liderar os X-Men, o que não é por menos. Afinal, como ela bem disse, ela só pode se tornar a líder que é observando o líder que ela representava. Ciclope. Quando o viajante do tempo Bishop se juntou aos X-Men, ele ficou impressionado em conhecer o Ciclope, que ele o descreveu como o maior líder dos X-Men, para o desagrado de Tempestade na época. Na verdade, Xavier estava ensinando o Ciclope desde muito antes a tomar o posto como líder dos mutantes, mas curiosamente Scott só realmente floresceu quando deixou de lado algumas partes da ideologia de Xavier. Essencialmente, Ciclope reúne de sua liderança características tanto como Magneto quanto como Professor X.
Sendo bastante tático, todas as decisões do Ciclope são tomadas em cima de vários prós e contras que ele mesmo formulou em sua mente. Em uma vez comentou que Ciclope está o tempo inteiro processando formas diferentes de tornar uma decisão certeira em sua mente. Todas essas habilidades foram necessárias quando o Ciclope se tornou não só o líder dos X-Men, mas mais tarde se tornando também um líder de uma nação. Talvez hoje seja fácil julgar os erros do Scott com um ser humano ou com um homem, mas questionar suas habilidades enquanto líder é certamente um erro. Ele é o que os X-Men precisam em campo, é o que os mutantes precisam enquanto espécie e, por fim, certamente é o melhor líder dos X-Men de todos os tempos. Mas e vocês, caros telespectadores, como ficaria a sua lista com os melhores líderes dos mutantes? Certamente muitos outros como Noturno, Cable, Emma Frost ou Vampira poderia tornar à frente de uma equipe e levá-los a uma nobre liderança. Mas certamente os mutantes daqui listados hoje expressam melhor o tipo de líder que os X-Men precisam. Deixa aqui nos comentários qual desses aqui você gosta mais e qual personagem faltou nessa lista. Não se esquece de se inscrever no canal porque tem vídeo aqui todas as semanas e deixar aquele like que ajuda demais na nossa divulgação. E dito isso, fui!